Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso penúltimo dia da Quaresma, no nosso 39º dia de meditações quaresmais. No dia de ontem falamos sobre a parábola do filho pródigo ou a parábola do Pai misericordioso e também sobre a importância do sacramento da confissão, ao qual a Igreja nos chama nesse tempo da Quaresma, fazermos uma verdadeira reconciliação com Deus, com a Igreja, restabelecermos a nossa aliança com o nosso Deus. Hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais ainda neste tema para motivar a você a também procurar o sacramento da reconciliação neste tempo de graça e de salvação que o Senhor nos oferece. A Igreja nos propõe este tempo da Quaresma justamente para isso, para nós nos voltarmos para Deus e voltarmos a viver na sua graça. E a maneira eficaz de nós fazermos isso é procurando o sacramento da confissão, da reconciliação com Deus, com a Igreja e também com os nossos irmãos. O Catecismo da Igreja Católica nos descreve no número 1439 a realidade do sacramento da confissão como um paralelo com a parábola do filho pródigo. E nós podemos ler assim no Catecismo. O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. O fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria em que se encontra o filho depois de esbanjar a sua fortuna, a profunda humilhação de ver-se obrigado a cuidar de porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração, a reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de declarar-se culpado diante do Pai, o caminho de volta, o generoso acolhimento por parte do Pai, a alegria do Pai. Tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel e o banquete de festa são símbolos desta nova vida, pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus e ao seio da sua família, que é a Igreja. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pôde revelar-nos o abismo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e tão bela. Nós vemos então nesta parábola do filho pródigo todo o itinerário espiritual de quem realmente quer fazer um processo de volta para Deus e quer voltar ao Senhor de todo o seu coração. Nós começamos as nossas meditações quaresmais justamente com a leitura que a Igreja nos colocou no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, que nos pedia: voltai para o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração. Nós somos chamados a fazer esse mesmo caminho do filho pródigo e somos chamados a nos reconciliar com Deus. Existe uma pintura de um famoso artista chamado Rembrandt, e o Rembrandt, ele traduz esta realidade, esse relato, esta parábola do filho pródigo para as telas. Neste quadro do Rembrandt, nós podemos ver ali expressa esta realidade da nossa conversão e da nossa volta para Deus e de como nós somos acolhidos por Ele. Ali, naquele quadro, o Rembrandt retrata o maravilhoso encontro do Pai misericordioso com o filho pródigo. Retrata o encontro entre a misericórdia e a miséria, entre a compaixão e o arrependimento, entre o mendigo e aquele que é o doador de toda a graça. Neste quadro, que você pode acompanhar aqui no lado, o filho se apresenta diante do Pai com as suas roupas esfarrapadas e se joga aos pés do Pai. E esta posição de joelhos, ela demonstra todo o arrependimento, toda a contrição que o filho traz no seu interior. A sua cabeça está raspada, também ele está todo sujo,
Um dos seus pés estão descalços e a outra sandália já está toda deteriorada. Esta imagem do filho de joelhos diante do Pai, todo chagado, por assim dizer, tanto no corpo como na alma, é a imagem da nossa condição humana, ferida pelo pecado, marcada pelo pecado. O pecado, ele nos faz, de fato, perder a condição de filhos de Deus. Ele nos deixa no vazio, ele nos faz experimentar esta sujeira em nossa alma, traz a tristeza ao nosso coração e, além de tudo, nos escraviza. De outra parte, nós temos a figura do Pai. O Pai está em pé diante do Filho e apresenta-se com um manto vermelho, que é o sinal da sua dignidade, da sua realeza. E este Pai, ele cobre ao Filho com o seu manto, ele nos cobre com o seu manto de amor. Esse manto é o manto da sua misericórdia, é o manto do seu amor para conosco. O rosto do Pai misericordioso é um rosto que não julga, é um rosto que não condena, mas um rosto que acolhe. E no centro desse rosto nós temos os olhos do Pai. Os olhos do Pai estão como que cegos, eles estão fechados diante do pecado do seu Filho. Ele não enxerga, este Pai não enxerga apenas com os olhos corporais, mas ele enxerga com os olhos do coração o arrependimento profundo daquele filho que se mantém prostrado diante de si. Se nós olhamos também, as duas mãos do Pai, neste quadro, estão sobre os ombros do Filho. E uma mão é uma mão grande, que é próprio de uma mão masculina e que representa aqui a lei e também a correção paterna. O pai que indica ao filho o caminho certo pelo qual ele deve seguir. Mas a outra mão do pai que está sobre o ombro do filho é uma mão pequena, com traços femininos, o que demonstra aqui todo o carinho de Deus, a ternura, a acolhida que Deus presta a este filho. O pai que acolhe e que acalenta o seu filho que volta. O pai, ele acolhe este filho no seu abraço, acolhe este filho no seu seio e nesse abraço a vida deste filho é refeita. Nós podemos aqui, olhando para este quadro, olhando para esta imagem, nos lembrarmos daquela belíssima canção que nós cantamos tantas vezes na nossa igreja, já bastante antiga, mas sempre nova, sempre atual e que expressa esta realidade também da nossa conversão e da nossa busca para Deus. A canção que diz: confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. E depois, uma das estrofes desta música, nós vemos retratada esta imagem do pai que acolhe o filho com esse abraço de misericórdia, esse abraço de quem dá uma outra chance e de quem devolve toda a dignidade ao filho. Nem deixaste-me falar da ingratidão. Morreu no abraço o mal que eu fiz. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. É assim que nós nos sentimos quando nós somos perdoados por Deus. O perdão, ele nos traz uma verdadeira alegria e ele nos traz uma verdadeira paz ao nosso coração. Porque nós não fomos criados para o pecado. Nós não fomos criados para estar longe de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso o pecado, ele quando se instala em nós, ele é como um corpo estranho que precisa ser expulso porque ele não nos faz bem, ele vai nos maltratando, nos escravizando e deixa a nossa alma doente. Nós não fomos feitos para o pecado e nós também não fomos feitos para estar longe de Deus. Ele é a nossa vida e sem Ele o que nós experimentamos apenas é a morte. É por isso que Jesus, na sua grande misericórdia, na sua grande condescendência, Ele deixou para a Igreja o sacramento da confissão,
porque ele sabia de que nós teríamos necessidade deste sacramento. Ele sabia que nós teríamos necessidade do seu perdão. Este sacramento que tantas vezes não é reconhecido e não é tão valorizado por nós e não é tão buscado. Mas Jesus sabia da nossa necessidade de conversão, da nossa necessidade de perdão. Eu posso dizer que uma das grandes alegrias como padre, como sacerdote, é quando um pecador completamente arrependido dos seus pecados, com um coração sincero e com o coração aberto, se apresenta diante de mim, que sou ministro de Cristo, e abre o seu coração, confessando as suas misérias. A minha grande alegria é poder, no final de tudo isso, vendo esse arrependimento sincero, poder dizer as palavras: pelo ministério a mim confiado, pelo ministério confiado a mim pela Igreja, eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É realmente uma grande alegria de poder devolver a paz, devolver a reconciliação a um Filho de Deus, devolver a Ele a verdadeira vida, que é a vida na graça de Deus, porque é para isso que nós fomos criados, para estar numa perfeita comunhão com o Senhor. O Senhor nos deu esta grande graça de deixar para a sua Igreja este sacramento, ao dizer aos seus apóstolos: os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês não perdoarem serão retidos. Quantas pessoas, às vezes, eu encontro ao longo do meu ministério, do exercício do meu ministério, e para mim é uma grande alegria fazer com que elas voltem à comunhão com Deus. Pessoas que não se confessavam há 30, 40 anos e que têm a oportunidade de se arrepender e voltar para os braços misericordiosos de Deus. E você não precisa esperar todo esse tempo. Você pode voltar a qualquer momento aos braços do Pai, aos braços de Deus e estar na vida da graça. Este sacramento é o sacramento da nossa conversão. É o sacramento em que nos faz recobrar a paz conosco mesmo, a paz com Deus e a paz com os nossos irmãos. E para isso, para viver esse sacramento e entender a graça desse sacramento, é preciso ter a virtude da humildade. Esta virtude que falamos tanto aqui nas nossas meditações quaresmais. Porque São João, na sua primeira carta, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é um grande mentiroso. E uma pessoa que talvez não reconheça os seus pecados e não consiga até fazer um bom exame de consciência, é uma pessoa que não tem um verdadeiro autoconhecimento. Não conhece também aquilo para o qual Deus o chamou, porque não conhece a sua altíssima vocação e o quanto nós somos chamados a amar a Deus e amar ao próximo. E quantas vezes somos omissos nesse amor, faltamos, falhamos, nos deixamos levar pelo nosso egoísmo. Então, não reconhecer os nossos pecados é uma verdadeira falta de autoconhecimento e de conhecermos a nossa verdadeira vocação cristã. Mas o Senhor, Ele ama os corações contritos. Ele ama os corações que diante dele reconhecem as suas faltas. O Senhor ama os corações que são sinceros e que diante dele não escondem nada. Existem alguns atos que nós precisamos ter como penitentes para nos aproximar deste sacramento da confissão. E por isso é preciso a humildade. O primeiro desses atos é que nós tenhamos uma verdadeira contrição, ou seja, um arrependimento das nossas faltas, uma detestação do pecado, por saber que não vivemos a dignidade dos filhos de Deus, não vivemos a nossa verdadeira identidade, não vivemos na nossa verdadeira condição de filhos de Deus. Por isso precisamos ter uma contrição perfeita e uma resolução de não mais cometermos o pecado. Precisamos de nos apresentar ao sacerdote e confessar os nossos pecados, e não retê-los, e não guardá-los, e não ficar com simplesmente vergonha de confessar os nossos pecados e guardarmos aquilo para nós, mas rasgarmos o nosso coração
e diante do sacerdote reconhecer que falhamos e erramos e assim estar aberto para pedir o perdão e a misericórdia de Deus. E depois também estarmos dispostos a reparar os males que cometemos através dos nossos pecados. No Catecismo da Igreja Católica, nós podemos também ler que São Jerônimo nos fala deste coração aberto que devemos ter e destas condições para a nossa boa confissão. Ele nos diz o seguinte: quando os cristãos se esforçam para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Os que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Pois, se o doente tem vergonha de mostrar a sua ferida ao médico, a medicina não poderá curar aquilo que ignora. Se nós não expomos as nossas feridas, nós não seremos verdadeiramente curados. Então, que durante esse final agora da Quaresma e durante a Semana Santa que se aproxima, você procure um confessor, procure um sacerdote para fazer uma boa confissão, se reconciliar com Deus, porque Ele te espera de braços abertos para esse abraço carinhoso de acolhida e de fazer com que você retorne à sua verdadeira condição de filho de Deus. Deixo como texto para meditação o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 21 a 23, e como frase de meditação para este dia, esta que nos diz: como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Deus te abençoe.